E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da indução eletromagnética. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Consideremos uma haste metálica, a A', que se desloca sobre trilhos fixos em forma de U, dentro de um campo magnético uniforme, orientado perpendicularmente ao plano do quadro e entrando nele. A haste metálica mantém bom contato com os trilhos, de modo a formar um circuito condutor fechado a CC''A'. Podemos supor que a haste vertical fixa CC' dos trilhos tem resistência bem mais elevada do que o resto dele, de modo que a resistência total R do circuito praticamente não muda do deslocamento, apesar do aumento do comprimento X dos lados CA e C'A', à medida que a haste AA' se desloca para a direita. Item A, qual é a corrente no resistor e em que direção ela flui? Analisando a figura ilustrada no quadro, vemos que, à medida que a haste AA' é puxada na horizontal e para a direita com velocidade V, as cargas elétricas presentes nessa haste também se deslocam na horizontal e para a direita com essa mesma velocidade. Como essas cargas elétricas estão imersas em uma região do espaço, onde atua um campo magnético uniforme B, nós podemos admitir, a partir de então, a existência de uma componente da força magnética impulsionando o movimento dessas cargas no circuito em questão. Pela regra da mão direita, nós podemos orientar essa componente da força magnética da seguinte forma. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor velocidade e girando-a de encontro ao vetor campo magnético, vemos que essa componente da força magnética atua verticalmente para cima. Logo, a corrente elétrica induzida estabelecida na espira está orientada no sentido anti-horário, conforme ilustrado. Lembre-se, eu reforço que essa componente da força magnética é a responsável por impulsionar o movimento das cargas elétricas no circuito em questão. Para obter a intensidade da corrente elétrica induzida, nós precisamos calcular inicialmente a força eletromotriz induzida e, antes disso, o fluxo do campo magnético através da espira retangular. Orientando essa espira retangular de acordo com a corrente elétrica induzida no sentido anti-horário, vemos que o versor N, sempre perpendicular ao plano delimitado pela espira, aponta na mesma direção, porém sentido oposto ao campo magnético uniforme. E aqui cabe uma observação importante antes de continuar com os cálculos. O valor da intensidade da corrente elétrica induzida e a sua orientação no circuito independem da escolha do versor N. Neste caso, eu estou concordando com o sentido da corrente elétrica induzida na espira, mas você vai obter exatamente os mesmos resultados adotando a orientação oposta. E tudo isso será abordado com tranquilidade no estudo da lei de Lenz. Dando sequência, a partir dessa orientação, o fluxo magnético através da área da espira fica dado por, nós temos a intensidade do campo magnético vezes a área da espira vezes o cosseno de 180 graus, pois o vetor campo magnético e o versor N possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Como o cosseno de 180 graus é menos 1, obtemos menos B vezes A. Dando sequência, sendo assim, o fluxo fica dado por menos B vezes a área da espira. Nós temos X vezes H. Observe a expressão obtida. A força eletromotriz induzida é calculada pelo negativo da derivada do fluxo magnético em relação ao tempo t. Menos B vezes H são constantes nesse cálculo. Lembre-se que o campo magnético é uniforme e é por isso que eu posso, inclusive, recorrer a essa expressão. Bom, sendo menos B vezes H duas constantes e aplicando a regra de sinal, obtemos B vezes H vezes a derivada dx em relação ao tempo. Muito bem? Observe na figura que x aumenta com o passar do tempo, sendo assim, dx dt representa a velocidade v da haste metálica AA'. Logo, a força eletromotriz induzida é dada por B vezes H vezes V.
Sendo R a resistência da espira, obtemos a intensidade da corrente elétrica induzida a partir da seguinte expressão. Nós temos a razão da força eletromotriz induzida E pela resistência R. E com isso, obtemos B vezes H vezes V sobre R. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: qual é a força magnética sobre a barra e em que direção ela atua? Analisando a figura mais uma vez, vemos que a corrente elétrica induzida estabelecida na haste metálica está orientada verticalmente para cima e o campo magnético está furando perpendicularmente o plano do quadro e entrando nele. Pela regra da mão direita, vemos que a força magnética atuando na barra está orientada na horizontal e para a esquerda. Observe que, ao colocar a palma da mão na mesma direção e sentido da corrente elétrica induzida estabelecida na haste e girando-a de encontro ao vetor campo magnético, a força magnética atua horizontalmente para a esquerda. Consequentemente, a sua intensidade, já que eu determinei a sua direção e sentido, então vamos ilustrar aqui a força magnética, a sua intensidade é dada pela intensidade do campo magnético vezes a intensidade da corrente elétrica induzida estabelecida na haste, vezes o seu comprimento H, vezes o seno de 90 graus. Lembre-se que θ é o ângulo entre a corrente elétrica I e o campo magnético, consequentemente 90 graus. Sendo o seno de 90 graus igual a 1, vemos que a intensidade da força magnética orientada na horizontal e para a esquerda é igual a B vezes I, que é B HV sobre R vezes H. Logo, a intensidade da força magnética atuando na barra é igual a B quadrado vezes Hzinho ao quadrado vezes V, tudo isso dividido pela resistência R da espira em questão. Muito bem, observe os resultados obtidos, os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, item C, mantendo o movimento da barra com velocidade constante, mostre que a potência fornecida pelo trabalho mecânico de puxar a haste é igual à potência dissipada por efeito Joule no resistor de resistência R. Muito bem. Para manter a velocidade da haste constante na horizontal e para a direita, você deve aplicar uma força no sentido de puxá-la nessa direção e sentido, com a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto ao da força magnética calculada no item B. Sendo assim, a intensidade da força aplicada no sentido de puxar a haste na horizontal e para a direita é igual a B ao quadrado, H ao quadrado vezes V, tudo sobre a resistência R. Para calcular a potência fornecida devido ao trabalho mecânico de puxar a haste para a direita, na horizontal, você deve recorrer à seguinte expressão. A potência fornecida é dada pelo produto escalar entre a força aplicada e a velocidade V. Muito bem? Como esses dois vetores possuem a mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é igual a 0 grau. Logo, a potência fornecida fica dada por... Nós temos a intensidade da força Fp, que aqui se encontra, então B ao quadrado vezes H ao quadrado vezes V sobre R, vezes o módulo da velocidade V, simplesmente V, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Logo, a potência fornecida devido ao trabalho mecânico de puxar a haste na horizontal e para a direita é igual a B quadrado, H quadrado, V quadrado sobre R. Muito bem?
Agora nós precisamos calcular a potência dissipada na resistência R. Para fazer isso, eu posso calcular o seguinte produto. A potência dissipada é dada pelo valor da força eletromotriz induzida, produto com a intensidade de corrente elétrica I estabelecida na espira em questão. Muito bem, sendo assim, obtemos a força eletromotriz induzida é B vezes H vezes V, vezes a intensidade da corrente elétrica induzida, que é BHV sobre a resistência R. Consequentemente, vemos que a potência dissipada na resistência R é igual à potência fornecida devido ao trabalho mecânico de puxar a haste na horizontal e para a direita. Sendo assim, PF é igual a PD. Observe os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.